Meus amigos, um empatezão aí no lucro pro Vasco, cara. O Vasco hoje não jogou absolutamente nada. Uma partida terrível do Vasco, um dos piores jogos do Vasco aí na era Ramon Dias, se não o pior. Porque hoje o Vasco fez tudo para perder o jogo, por sorte, por incompetência também ali na defesa do Nova Iguaçu. O Vasco acabou arrancando um empatezinho com o gol do Piton. Um show de horrores no Maracanã hoje. Se o Vasco entrar dessa maneira no Campeonato Brasileiro, é mais um rebaixamento, é mais um ano na Série B. Que o trabalho da diretoria e da CSA7 Partners é ridículo, é patético o que a gente está vendo hoje, cara. O Vasco com enormes deficiências no time, um time totalmente desfarelado, sem ataque, sem meio campo, um time ridículo, ridículo. É bola no Payet e se vira, Payet. Faz aí o que você tem que fazer, tira um coelho da cartola e ajude o Vasco a ganhar o jogo. Essa é a única estratégia do time do Vasco. Não gosto desse esquema de 3 zagueiros. O Medel, no segundo tempo, não joga nada. Tá morto dentro de campo no segundo tempo. Não dá para continuar jogando com 3 zagueiros. O Vasco tem que utilizar aí mais atacantes, tem que colocar o Watson ou algum outro jogador no ataque do Vasco, porque não tem a mínima condição entrar no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, por mais que é um time que jogou bem, organizado, mas a gente está falando do Vasco. O outro lado está o Vasco. O Vasco tem que dominar, jogar como o time grande que é, jogando no Maracanã com mais de 60 mil torcedores. O Vasco teve uma atuação patética dessa, uma atuação ridícula, horrorosa. Me deu vergonha hoje ver esse jogo do Vasco. Alguns momentos bizarros, parecendo um circo dentro de campo, o time do Vasco. Desorganização total. Me lembrou muito o Vasco do Maurício Barbieri e com certeza, se não arrumar a casa, esse time vai ser rebaixado para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Precisa de, no mínimo, 5 a 7 reforços, todos com status titular. Precisa contratar e contratar muito. Prometeram o mundo para o Vasco e o que a gente está vendo é o Vasco sendo amassado pelo Nova Iguaçu, amassado pelo Água Santa. Certamente, se for para a final do Carioca, pode tomar uma goleada histórica dos mulambos, porque os caras fizeram aquilo que fizeram ontem com o Fluminense. Imagina com esse timinho ridículo do Vasco aí, com esse time desorganizado, com esse meio campo frouxo do Vasco aí, com o Zé Gabriel. Com certeza não teremos vida fácil, um erro grosseiro da diretoria do Vasco em achar que esse time poderia sustentar bem um campeonato brasileiro, uma primeira parte do campeonato brasileiro. Mesmo erro cometido na janela do ano passado, mesmo erro cometido pelo Paulo Brax e pela própria CSA7 Partners. Com certeza o Alexandre Matos está muito abaixo das expectativas. Sei que tudo não depende dele, sei que precisa do aval dessa empresa maldita que comprou o Vasco. Mas com certeza a gente esperava algo a mais, a gente esperava algo além que estava sendo feito pelo Paulo Brax. Se fosse para continuar o mesmo, não precisava ter contratado o Alexandre Matos. Para que trouxe o Alexandre Matos? Para ele montar esse time aí, um time sem meio campo, para o Vasco jogar com 3 zagueiros, não ter atacantes, não ter atacante de lado, vender o Gabriel Peck, vender o Marlon Gomes e não trazer peças de reposição. O Watson é um jogador de composição de elenco. Nunca chegará aos pés do que jogou o Gabriel Peck com a camisa do Vasco. Ele é muito fraco. Mas dentre todos os jogadores que tem no ataque do Vascaíno hoje, ele acaba sendo o menos pior porque ele é o único que cisca e tenta fazer alguma coisa. Tem enormes limitações, não sabe chutar gol, não tem um bom controle de bola, mas é o único que tenta fazer algo quando entra ali no segundo tempo. Hoje o David morto em campo, voltando a ser o velho David que a gente conhece, mas infelizmente as contratações foram totalmente erradas, muita grana investida em vários jogadores que não tinha necessidade, como o caso do João Vitor, por exemplo, investiu mais de 30 milhões em um zagueiro. Se a gente soubesse, lógico, que o Vasco iria contratar somente o João Vitor, não iria trazer atacantes, a gente nunca iria querer que o Vasco gastasse 30 milhões em um zagueiro, e sim em um atacante. Contratasse um Roger Guedes da vida, contratasse um cara para resolver o ataque do Vasco e trazesse mais um meio-campista para organizar o time junto com o Payet. Trouxe jogadores para revender no futuro, caso clássico aí do Adson, casos do Esforza e do próprio João Vitor, jogadores jovens, gastou toda a grana que tinha para essa janela de transferências em 3 jogadores e com certeza o Vasco vai sofrer muito se continuar jogando dessa maneira. E o Ramon Dias tem parcela assim de culpa porque o Vasco está com o meio campo frouxo. O Vasco está abrindo as pernas para os adversários. Tá dando sorte que tá jogando com um time pequeno. Se tivesse jogando com um time grande, imagina o que esse time vai passar no Campeonato Brasileiro quando enfrentar um Palmeiras, quando enfrentar um Internacional, quando enfrentar um Atlético Mineiro. Imagina o que vai passar, o sufoco que o Vasco vai tomar e a surra que o Vasco vai tomar jogando com o meio campo frouxo desse jeito. Esperamos que isso seja corrigido, porque se não ganhar do Nova Iguaçu, o Vasco estará eliminado do Campeonato Carioca. Aí vai ficar esperando começar o Campeonato Brasileiro. Sinceramente,
complicado demais, o Vasco não melhora em nada, pelo contrário, piorou da partida para o Água Santa para esse jogo. Pelo menos naquele jogo contra o Água Santa tivemos bons minutos iniciais onde o Vasco fez 2-0. Se o Vasco tivesse feito 2-0 hoje e sofrido empate, talvez não seria menos doloroso do que você ver um domínio total do jogo do Nova Iguaçu, porque o Vasco só foi ter o mínimo domínio do jogo no bumba meu boi ali, cara. No vamos ver, vamos que vamos, empurrado pela torcida, porque foi só desse jeito, não teve nenhuma organização, jogadores bem abaixo. Esse Pumita Rodrigues, cara, sinceramente, ele consegue ser tenebroso, teve um lance ridículo no segundo tempo que ele quase entregou, o Medel também quase entregou, acabei de falar aí do Medel, que tá cansado, jogador que já tá velho, não dá para continuar jogando os 90 minutos com o Medel. O Ramon Dias sempre vem tirando o João Vitor ou o Léo da zaga do Vasco, a zaga do Vasco fica muito baixa e refém somente ali do Medel tentando fazer alguma coisa, mas esquece que é um jogador de 36 anos, que vai fazer 37 anos. Com certeza, o Ramon Dias tem que rever esse esquema, sim, rever aí as escolhas que ele tem no time do Vasco. Minha opinião, esse meio-campo arrombado do Vasco, esse meio-campo espaçado do Vasco, esse time todo espaçado dentro de campo, é culpa do Ramon Dias. Ele não centralizar o Payet é culpa do Ramon Dias. O Payet é jogador de meio-campo, não é ponta esquerda. Ele tem que ficar centralizado. Não custa nada centralizar o cara, para ele estar de frente para o Verratti, preparar a jogada para o Verratti ou para os pontas. Tem que voltar a jogar com 3 atacantes, com o David de um lado, o Watson do outro, ou o Rossi de um lado, o Watson do outro, não importa. Tem que voltar a jogar com 3 atacantes. Não dá para sustentar mais esse esquema de 3 zagueiros. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo ridículo do Vasco. Mais uma partida tenebrosa, patética do nosso time. Se não fosse o Léo Jardim, meu amigo, era 4-5-0 para o Nova Iguaçu. Nem iria ter jogo de volta.